Hoje eu vou te ensinar uma coisa muito importante, que é para você nunca deixar o diabo desviar a sua fé da palavra de Deus. O diabo é um bicho astucioso e ele sabe perfeitamente que se alguém der total atenção ao que a Bíblia ensina, essa pessoa vai conhecer a verdade sobre ele. E a partir daí nunca mais ela vai se deixar escravizar. Pelo contrário, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e toma conhecimento do que pertence a ela por direito, ela se liberta do cativeiro do inimigo. E aquilo que ele fazia dela uma pessoa fraca, doente, miserável, derrotada na vida, muda e ela se torna então uma pessoa vencedora em todos os sentidos. Aguenta só um minutinho que eu já volto. O grande meio que o diabo descobriu para manter a pessoa longe de Deus é fazer com que ela não ouça o que Deus diz. E quando ela tenta ouvir, tenta prestar atenção, e a fé começa a crescer no coração dela, ele logo arruma alguma coisa para desviar a atenção dela, para que logo ela esqueça aquilo que foi dito. Então ele vem, como Jesus disse, como um pássaro e come aquilo que foi semeado no coração dela. O maligno tenta por todos os meios fazer com que essa pessoa olhe para tudo ao redor dela, menos para Deus. Dessa forma ele consegue impedir que a pessoa venha a crer no Todo-Poderoso. Ele impede que a fé cresça no coração da pessoa. E sem fé não adianta mais a pessoa orar, porque não vai conseguir coisa alguma. Quando ele tira a fé da pessoa, quando ele consegue desviar a atenção da pessoa de Deus, da palavra de Deus, assim ele pode agir tranquilamente na vida dela, na casa dela, nas finanças, no casamento, nos filhos, enfim. Um bom exemplo disso que eu estou falando está escrito no Evangelho de Lucas, onde Jesus estava ensinando a multidão. E ele contava ao povo exatamente como é que o diabo agia quando ele era expulso da vida de alguém. Jesus estava ensinando que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, isso é, quando ele é expulso do corpo da pessoa, ele anda por lugares áridos, lugar seco, lugar deserto, lugar onde não tem nada que seja aprazível. Então, ele anda por lugares áridos quando ele é expulso. Enquanto que a pessoa que foi liberta, ela fica limpa, como uma casa varrida, enfeitada, perfumada. Assim fica o corpo da pessoa que é liberta dos espíritos malignos. Ela fica livre das perturbações, livre das doenças, livre das dores e de tudo que a fazia sentir-se mal. Entretanto, dizia Jesus, quando um espírito sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, procurando refrigério. Mas não o encontrando, ele diz consigo mesmo, voltarei para a casa de onde saí. E assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. E então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E a situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. Pois bem, quando Jesus ensinava estas coisas para a multidão, e a multidão começava a prestar atenção e a entender, e a compreender o que Jesus estava dizendo, o diabo, claro, ele não queria que a multidão entendesse isso. Na verdade, ele não queria nem que a multidão soubesse que ele era o responsável pela desgraça nas suas vidas. E como ainda hoje, ele coloca na mente de muitas pessoas que dizem que ele não existe. Tem muita gente por aí pensando que as coisas que ela faz, as atitudes insanas que ela toma, ela o faz porque quer. Mentira. Ninguém se prostitui porque quer. Ninguém se envolve com pessoas do mesmo sexo porque quer. Ninguém se expõe ao ridículo porque gosta. Ninguém destrói a própria saúde com álcool, fumo, drogas porque acha legal, porque isso lhes dá prazer. A pessoa que faz isso, ela está envolvida por um espírito mau.
Só que esse demônio não quer que ela entenda isso. E ele faz tudo para desviar a atenção dela dessas coisas. Mas voltando ao que Jesus estava dizendo aqui. Jesus estava ensinando isso ao povo e mostrando ao povo que ele tinha autoridade para expulsar o demônio das pessoas e libertá-las. E então, nesse momento, o diabo, vendo que ele estava sendo desmascarado, ele logo tratou de arrumar um jeitinho para desviar a atenção das pessoas. Diz aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 27 a 28, que, enquanto Jesus comunicava estes ensinos, uma mulher na multidão exclamou: bem-aventurada aquela que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Vejam o que o diabo tentou fazer. Ele usou uma mulher do meio da multidão, uma pessoa essa que já estava na mão dele, para tentar fazer com que o povo não reconhecesse Jesus como Senhor, e sim atentassem para Maria, como se ela fosse alguém superior. Mas Jesus imediatamente repreendeu, dizendo: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Imagina a vergonha que passou aquela mulher que quis exaltar a mãe de Jesus. Imagina a vergonha dela. Jesus deixou claro que Maria não era nada mais, nada menos do que uma pessoa que havia sido escolhida por Deus. E isso porque era uma pessoa que dava ouvidos à voz de Deus. Então ela foi escolhida por Deus para servir de porta de entrada para Jesus no mundo. Porque Jesus precisava vir ao mundo passando pela porta, que é a entrada natural do ser humano ao mundo. Jesus já existia desde a fundação do mundo. Ele é Deus. Maria não foi a mãe dele. Ele já existia. Maria serviu de porta de entrada, porque ele, como Deus, não podia entrar no mundo dos homens se não fosse pela porta, porque se entrasse por outro lado, ele era ladrão salteador, como ele próprio disse a respeito do diabo. O diabo não nasceu de uma mulher para entrar nesse mundo, mas Jesus veio pela porta natural de entrada ao mundo, que é o ventre materno. E Maria foi essa porta. Ela foi usada por Deus para isso. Não que ela fosse a mãe de Deus. Não, ela foi a mãe do homem, do menino Jesus. Foi usada por Deus para isso. Mas agora, a partir disso, acabou. Ela não é melhor nem pior do que ninguém que ouve a palavra de Deus. Então Jesus, ele quis deixar claro isso, quando ele falou: mais bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esses são felizes, como Maria ouvia e praticava. De modo algum ela era melhor do que as outras mulheres, que no seu tempo foram temente a Deus. Portanto, ela não era digna de louvor nem de adoração. Maria não era, não foi e nunca será a mãe de Deus, como alguns religiosos fazem questão de afirmar. Ela deu à luz ao menino Jesus. O Deus Jesus já existia desde antes da fundação do mundo, porque Deus é de eternidade a eternidade. É claro que a intenção daquela mulher que estava ali no meio da multidão, a intenção dela era agradar ao Senhor. Ela foi usada pelo diabo para falar essas coisas, mas ela pensava que ela estava falando uma coisa agradável a Deus. Pensava que Jesus ia se agradar dela estar elogiando a mãe dele. Como muitos religiosos hoje também veneram Maria pensando que estão agradando a Deus, quando na verdade eles estão cometendo uma abominável idolatria. Mas o diabo naquele momento ele estava usando a boca daquela mulher para desviar a fé do povo para Maria e não deixar o povo escutar as palavras de Deus. Era isso que o diabo queria fazer. Ainda hoje ele tem dominado a mente de muitas pessoas com esse mesmo pensamento, impedindo que a pessoa se aproxime de Deus e seja abençoada. Quanta gente está dando prioridade para adorar Maria como se fosse mãe de Deus, como se ela fosse superior a Jesus. É preciso que todos saibam que Maria, a Aparecida, a Fátima, a Conceição,
Qualquer outra mulher não é, não foi e nunca será melhor do que qualquer outra pessoa que ouve e obedece o Evangelho. Portanto, convém que você deixe de tê-las por senhora da sua vida e dê ouvidos à palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus. Ouça Jesus, que é a palavra, é a Bíblia. Ele é o verdadeiro Deus. Eu oro para que Deus abra o seu entendimento e te faça ver que você é muito mais importante para Ele do que estes santinhos que não passam de objetos destinados a roubar a fé das pessoas. E ainda que estes tenham sido alguma coisa no passado, hoje eles já não são nada. E para nada servem para Deus, porque eles já estão mortos. Ainda que Maria foi uma pessoa muito importante no passado, hoje não passa de um morto. Eu sou mais que ela, porque eu ouço e creio na palavra de Deus e a pratico. Você é mais que ela, quando você ouvir e praticar a palavra de Deus. Então não tem por que você ficar venerando Maria ou qualquer outro santinho, porque todos esses já morreram e não podem fazer coisa alguma. Mas você está vivo, e em nome de Jesus Cristo você pode tudo. Então ponha isso na tua cabeça. Eu oro para que Deus abra o seu entendimento, porque quem está vivo e crê em Deus tem muito mais poder do que qualquer santo ou senhora que as religiões inventaram. Deus te abençoe.